Eu me chamo Isabela, e por quase 10 anos vivi à sombra do amor que achei ser incondicional. Meu casamento com Felipe não era apenas uma união de almas, mas uma fusão de mundos. O meu, modesto, mas cheio de garra e sol, e o dele, envolto na frieza do sucesso corporativo em Niterói, RJ. Felipe, meu sol e minha sombra, era o filho primogênito da temida Amélia Guimarães. Ela não era apenas minha sogra, era uma matriarca implacável, a personificação da elegância calculada e do desprezo sutil. Lembro-me do dia em que ela me recebeu em sua mansão no bairro de São Francisco, olhando para o meu vestido simples como se eu fosse uma mancha em seu tapete persa. Ela sorriu, mas em seus olhos havia apenas a certeza de que um dia ela me removeria. E no fim, ela tentou, com uma precisão cirúrgica que só o ódio polido é capaz de oferecer. Meu mundo desmoronou em uma terça-feira chuvosa de outono, no instante em que Felipe, meu Felipe, olhou para mim com nojo, um olhar que eu nunca tinha visto, nem mesmo em nossos piores desentendimentos. A voz dele era um sussurro rouco e frio, cortando a quietude de nosso apartamento alugado com vista para o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. A silhueta branca e futurista que sempre me lembrava de que a beleza pode esconder estruturas de aço e concreto. Acabou, Isabela. Minha mãe estava certa sobre você o tempo todo. Ele não precisou dizer mais nada. A acusação de Amélia, que vinha sendo sussurrada e plantada como uma semente venenosa por meses, finalmente tinha germinado. A semente era sobre dinheiro, claro. Eram meses de trabalho árduo como assistente executiva no escritório de advocacia Guimarães em Associados, o mesmo escritório onde Felipe também trabalhava, na ala financeira. A acusação era de desvio de fundos de um cliente secundário, uma quantia modesta, mas suficiente para destruir uma reputação e, pior, desmantelar uma confiança. Você roubou a empresa, Isabela, e eu não posso viver com uma ladra. Minha mãe tem as provas. A facilidade com que ele aceitou a palavra dela, a rapidez com que ele descartou 10 anos de amor e lealdade por uma planilha forjada, foi a verdadeira facada. Eu gritei, chorei, implorei que ele olhasse para mim, não para os olhos frios da mãe dele, mas para o nosso passado, para a força do nosso juramento de casamento. Em vão. Felipe já tinha suas malas prontas, um mapa traçado pela ambição e pelo medo de desapontar a mãe. Naquela noite, ele foi embora, levando consigo a chave, o resto de minha paz, e a certeza de que eu estava sozinha na cidade que havia me ensinado a sonhar. Mas, se havia algo que Amélia não contava, era com a visão afiada de quem realmente entendia de provas e lealdade, alguém que me via trabalhar todos os dias, que conhecia minha índole mais do que o meu próprio marido. Meu chefe, o temível e respeitado Dr. Arthur Guimarães, um dos sócios fundadores do escritório. O destino, ou talvez a lei do retorno, havia me colocado sob o olhar de um homem que se tornaria a minha única e inesperada salvação. Eu jurei que não faria isso, mas a verdade precisa de luz, e a minha história precisa do seu apoio. Se você já sentiu o peso de uma acusação injusta, mostre que você não está sozinho nessa luta. Deixe o seu like agora e inscreva-se no canal para que essa prova chegue a quem mais precisa. Vamos virar o jogo juntos. O que Amélia fez e o que Dr. Arthur descobriu mudou a minha vida para sempre, mas a mudança não seria apenas em minha direção, seria para todos eles. O roteiro da vingança já estava escrito, mas o final... o final era algo que nem mesmo eu poderia prever. A dor da injustiça é um tipo de ferida que não sangra, mas que queima por dentro, consumindo tudo que você achava que era sólido. Depois que Felipe partiu, o apartamento ficou imenso, vazio, e eu me sentia como um barco à deriva no mar da Baía de Guanabara, sem rumo e prestes a afundar. A acusação de desvio de fundos, embora feita de forma discreta para não respingar no escritório, atingiu minha reputação com a precisão de um mísmil teleguiado. No mundo do direito e dos negócios de Niterói e Rio de Janeiro, a palavra ladra sussurrada nos corredores valia mais que um veredito judicial. Eu sabia que a origem de tudo era a aversão ancestral de Amélia por mim. Ela, nascida em berço de ouro, casada com um empresário influente, nunca aceitou a plebeia que seu filho escolheu. Eu era a filha de uma professora e um motorista de ônibus, criada com dignidade, mas sem o sobrenome pomposo ou a conta bancária robusta que ela exigia para uma nora. Amélia sempre soube que eu era a principal assistente do Dr. Arthur, seu antigo rival no escritório, o que só aumentava sua fúria.
A acusação ela orquestrou para me atingir em 2 pontos: tirar o filho de mim e manchar minha credibilidade profissional. O suposto desvio envolvia uma pequena holding que estava sob a consultoria de Felipe e monitorada por mim. Amélia, com acesso privilegiado a informações internas através de Felipe, criou uma trilha digital falsa que apontava diretamente para as minhas credenciais de acesso ao sistema. Ela sabia que eu era a assistente ideal, organizada, discreta e, por isso, a vítima perfeita. Quem acreditaria em mim, a intrusa, contra a impecável Amélia Guimarães? O maior golpe não foi a traição financeira, mas a traição emocional de Felipe. Eu o amava, e a dor de vê-lo ceder tão facilmente à manipulação da mãe era dilacerante. Ele escolheu a conveniência de uma vida confortável e aprovada pela mãe, em vez do caos e da luta para defender a esposa. Tentei ligar para ele, implorei por um encontro, mas ele me bloqueou em tudo. Mudei meu foco para o único lugar onde eu ainda tinha alguma dignidade: o trabalho. Minha rotina em Niterói se tornou um ciclo de sobrevivência. Eu pegava a barca todos os dias, cruzando a baía em direção ao escritório no centro do Rio, olhando a estátua do Cristo Redentor de longe, desejando uma intervenção divina. No trabalho, eu era a mesma Isabela. Eficiente, concentrada. Mas por dentro, eu era um campo de batalha. Doutor. Arthur, um homem de 60 e poucos anos, com o rosto vincado por anos de batalhas judiciais, mas com a alma surpreendentemente gentil, notou a diferença. Ele me conhecia bem. Conhecia meu ritmo, meu foco, e ele sabia que uma assistente com a minha dedicação simplesmente não desviaria migalhas. Ele me chamou em sua sala, uma sala panorâmica que oferecia uma vista espetacular do Pão de Açúcar, um símbolo da imobilidade da elite carioca. Ele não tocou no assunto da acusação de Felipe. Ele foi mais sutil, mais cirúrgico, como um verdadeiro advogado. Ele começou a me designar tarefas que exigiam a minha total confiança: auditorias internas em casos sensíveis, análise de contratos complexos. Ele estava me testando, mas de uma forma que me permitia provar minha inocência através do meu trabalho, não através de palavras vazias. Ele estava me dando uma âncora para que eu não afundasse. E, em silêncio, ele começou a investigar. Ele não investigava o desvio de fundos. Ele investigava a Amélia. Dr. Arthur e Amélia tinham uma história de rivalidade velada, uma disputa de poder antiga dentro da estrutura familiar e profissional. Ele sabia que Amélia era capaz de tudo para proteger o seu círculo e influenciar o filho. E foi nesse momento, nesse ato de fé profissional, que a minha verdadeira vingança, aquela que traria perdão e mudança, começou a tomar forma. A prova que meu chefe tinha, eu ainda não sabia qual era, mas a simples confiança dele era a força que eu precisava para não me render. Eu estava na escuridão, mas meu chefe acendeu uma vela. A confiança silenciosa do Dr. Arthur Guimarães era um bálsamo em minha alma ferida. Ele tinha a rara capacidade de enxergar além da superfície, de farejar a injustiça como um tubarão fareja sangue no mar. Ele não era apenas um advogado, ele era um leitor de almas. Eu me sentia exausta, humilhada, e os olhares de pena ou de julgamento de alguns colegas no escritório me atingiam como pequenos dardos envenenados. A pressão social em Niterói, onde a família de Felipe era influente, era sufocante. Eu evitava sair. Minhas roupas de ginástica eram substituídas por moletons antigos, e a minha única motivação era o escritório. Foi durante uma noite de trabalho, já com a barca de volta para Niterói quase no horário, que Dr. Arthur se sentou na minha mesa, algo que ele nunca fazia. Ele não falou sobre Felipe ou Amélia. Ele falou sobre a lealdade no mundo corporativo, sobre como o dinheiro revela o caráter das pessoas, e como ele havia visto inúmeras vezes a ambição destruir a família. Isabela, ele disse, a voz grave e baixa, olhando para a vista noturna da cidade. Eu não lido com meias-verdades. Eu lido com fatos. E o fato é que você é a única pessoa nessa firma que nunca me decepcionou. Se alguém está tentando te derrubar, é porque tem medo do quão alto você pode chegar. E quem tem mais a perder com o seu sucesso do que a mãe do seu marido, que vê em você uma ameaça ao controle que ela exerce sobre a vida dele? As palavras dele foram um choque de realidade. Amélia não me acusou apenas para se livrar de mim. Ela me acusou para reafirmar seu domínio sobre Felipe e sobre o futuro dele na empresa. Ela o queria perto, sob suas asas, longe da minha influência vulgar.
A quantia supostamente desviada era o isqueiro. O verdadeiro alvo era o meu casamento e minha carreira. Naquele momento, ele me designou uma nova tarefa. Eu quero que você audite todos os registros de acessos do sistema financeiro nos últimos 6 meses, focando em atividades de fora do horário comercial, mas com foco em VPNs e IPs externos. Comece por onde o desvio supostamente ocorreu. É uma auditoria sigilosa, só para mim. Ele me deu acesso total, irrestrito, a todos os níveis de segurança, um voto de confiança que valia mais que R$1 milhão. Ele estava me dando a chave para a minha própria defesa. Mas não era apenas uma defesa, era uma caçada. O que ele estava procurando não era o desvio, mas a fonte da falsificação. Eu mergulhei no trabalho com uma intensidade febril. Madrugadas a fio, com a tela do computador iluminando meu rosto no silêncio do apartamento, eu rastreava linhas de código, comparava logs de acesso e analisava metadados. A narrativa de Amélia era perfeita, mas como todo crime perfeito, ele tinha uma falha: a pressa. Ela havia usado uma conta intermediária, uma shell company para a triangulação do valor, mas ela tinha deixado uma assinatura digital que só um especialista em cibersegurança e um advogado experiente como o Dr. Arthur notariam. A transação falsa foi feita através de uma conexão IP, que, por um lapso de poucos segundos, se conectou a uma rede Wi-Fi específica em um local que não era a minha casa. O local era um condomínio de luxo no Cafubá, onde Amélia tinha um apartamento que ela usava para reuniões discretas. Eu senti o sangue gelar. Não era apenas a prova de que eu era inocente, era a prova de que Amélia tinha arquitetado tudo. Ela havia usado o apartamento de fachada, achando que ninguém rastrearia o IP de um modem secundário. Ela subestimou o Dr. Arthur e, pior, subestimou a assistente que ele treinou. Eu imprimi os relatórios, marquei os IPs, os horários e o rastro digital que levava diretamente à propriedade de Amélia. Na manhã seguinte, entreguei a pasta ao Dr. Arthur. Ele leu cada página em silêncio, com um pequeno sorriso enigmático nos lábios. Quando ele fechou a pasta, ele disse: "Isabela, você não apenas provou sua inocência, você encontrou a cabeça da cobra." Aquele momento, na sala panorâmica, com o Dr. Arthur me olhando com um misto de orgulho e seriedade, marcou a virada na minha vida. Eu tinha a prova. Eu tinha o poder de destruir Amélia, e com ela, a frágil confiança de Felipe em sua mãe. Mas a questão não era mais sobre provar que eu era inocente para ele. Era sobre o que eu faria com a verdade. O Dr. Arthur me deu uma lição fundamental sobre vingança no mundo corporativo. A vingança mais doce não é a explosiva, mas sim a lenta e estratégica. Aquela que força o inimigo a enfrentar a si mesmo. Ele me explicou o risco. Se eu expusesse Amélia publicamente, não apenas a reputação dela seria destruída, mas a reputação do escritório Guimarães em Associados seria abalada. E Felipe, apesar de inocente do crime, ficaria manchado pelo escândalo familiar. Ele era o elo mais fraco, o filho covarde, mas ainda assim o filho. Amélia, na verdade, estava envolvida em algo muito maior. O pequeno desvio que ela me acusou de cometer era apenas uma cortina de fumaça para encobrir um rombo muito mais significativo, um esquema de evasão fiscal que ela vinha gerenciando secretamente para o pai de Felipe, usando a estrutura do escritório sem o conhecimento de ninguém. Ela havia usado o falso desvio no meu nome para criar um precedente, caso o esquema maior viesse à tona. Ela me usou como bode expiatório. O Dr. Arthur, que vinha monitorando as finanças da família por anos devido a disputas internas de herança, estava construindo um dossiê sobre ela há mais tempo do que eu imaginava. Ele havia me dado a tarefa de auditoria sabendo exatamente o que eu encontraria, confiando na minha integridade para não vazar a informação. O que ele tinha era a prova irrefutável de que Amélia era uma criminosa financeira e que a acusação contra mim era apenas um detalhe de um crime muito maior. O Dr. Arthur me deu 2 opções: levar o dossiê à justiça, o que resultaria na prisão de Amélia e na ruína completa da família Guimarães, ou usá-lo como alavanca. Eu escolhi a alavanca, a estratégia de mestre que me permitiria sair do jogo como a vitoriosa, mas sem a mancha de ter destruído totalmente o nome que eu um dia carreguei com orgulho. A oportunidade de desmascará-la, de forma pública, mas controlada, veio com o aniversário de 65 anos do pai de Felipe, um evento de gala que seria realizado no luxuoso Yacht Clube Brasileiro, em Niterói, com toda a alta sociedade presente. Era o palco perfeito para o meu ato final. Eu sabia que Felipe estaria lá,
voltando a se apresentar como o filho exemplar. Amélia estaria lá, desfilando sua falsa glória. Eu me preparei, não como a Isabela humilhada, mas como a Isabela renascida. Comprei um vestido que realçava minha força, não minha feminilidade frágil. E preparei o discurso, mas principalmente, preparei a entrega da prova que meu chefe me deu em um pendrive criptografado. A hora da verdade se aproximava, e o meu coração, embora ainda em luto pelo casamento perdido, batia forte com a antecipação de fechar o ciclo de dor de uma forma que ninguém, nem mesmo Amélia, esperava. O Yacht Club estava deslumbrante, à beira da água, refletindo as luzes de Niterói. Um cenário de glamour e falsidade. Eu cheguei sozinha, no auge da minha determinação, sentindo todos os olhares me perfurando. Felipe me viu primeiro. Seus olhos se arregalaram. Ele vestia um terno impecável, mas o pânico sob a máscara de confiança era visível. Amélia, imponente em um vestido esmeralda, tentou disfarçar a surpresa com um sorriso forçado, mas a ponta de seu dedo indicador tremia ligeiramente, um lapso de controle que só eu, sua ex-nora, notaria. Eu não estava lá para um show de moda, mas para um acerto de contas. O Dr. Arthur, que havia chegado momentos antes, me fez um aceno quase imperceptível. A hora era essa. O momento escolhido foi durante o brinde principal, quando todos os convidados estavam com a atenção voltada para a mesa da família Guimarães. O pai de Felipe, emocionado, levantava a taça. Eu me aproximei da mesa com a graça de uma onça. Amélia tentou me interceptar com um sussurro venenoso. O que você está fazendo aqui, Isabela? Sua presença é uma afronta, sua... ladra. Eu não respondi. Olhei diretamente para Felipe, que estava paralisado. Estendi a mão em direção ao doutor Arthur, que estava ao lado da família, e sorri para ele. O Dr. Arthur sorriu de volta, e em um gesto ensaiado, apertou minha mão. Naquele aperto, eu deslizei o pequeno pendrive criptografado para a palma dele. O ato em si era a primeira parte da revelação. Eu estava ali com o apoio do sócio fundador. Eu virei o corpo para Amélia, ignorando o burburinho que já se formava. E foi nesse momento que a tensão escalou para um nível físico, a cena que ficaria marcada para sempre. Amélia, percebendo o pendrive, a ficha caindo sobre o que aquilo representava, a prova de seus crimes maiores, agiu por instinto e desespero. Ela sabia que aquele pequeno objeto continha a verdade que a desmascarava completamente, não só da acusação contra mim, mas de toda a sua vida de fraude. Ela avançou em minha direção com uma fúria descontrolada, uma mulher elegante se transformando em uma fera. Ela tentou arrancar a minha bolsa, achando que o pendrive poderia estar lá, mas eu fui mais rápida. Segurei o braço dela com força, a dor da injustiça me dando uma força inesperada, e a empurrei para trás, sobre a mesa de bebidas, onde taças e gelo caíram com um estrondo. Ela, desequilibrada, tentou me agarrar pelos cabelos, mas eu a segurei pelos pulsos, forçando-a a olhar nos meus olhos. O público assistia em choque. A música parou, e o som de sua respiração ofegante era o único ruído audível. Por um breve e terrível instante, eu estava sobre ela, a minha mão sobre o ombro, a força de 10 anos de humilhação me impulsionando. A imagem era chocante. A nora, vestida para a gala, em luta corporal com a matriarca da família. Mas não era uma briga de rua. Era a luta da verdade contra a mentira. Eu não a machuquei, mas a forcei à humilhação pública. Naquele segundo, enquanto o pânico e a raiva se fundiam em seu rosto, eu sussurrei no ouvido dela com uma calma assustadora. O Dr. Arthur tem a prova, Amélia, e ele sabe de tudo. Felipe finalmente acordou do estupor e tentou nos separar, confuso, sem saber quem era a vítima ou a agressora. Mas o dano estava feito. O segredo de Amélia não estava apenas no pendrive, mas agora, na memória de todos os presentes. O caos durou apenas alguns minutos, mas o impacto foi eterno. Seguranças intervieram, mas o silêncio que se seguiu à confusão era mais ensurdecedor que o barulho das taças quebradas. Amélia, recomposta por Felipe, parecia ter envelhecido 10 anos. A fúria deu lugar a um medo glacial, pois ela viu o pendrive em posse do Dr. Arthur, o único homem com a capacidade e a vontade de destruir seu império de mentiras. Eu me afastei, limpando um pequeno arranhão no braço, e vi a verdade atingir Felipe como um raio. Ele não estava preocupado com a briga. Ele estava apavorado com o que estava por vir. Ele veio até mim,
seus olhos marejados, a fachada de arrogância desfeita. Isabela, o que você fez? O que é esse pendrive? Minha mãe, ela não faria... Ele parou, incapaz de terminar a frase. Eu o interrompi com uma calma que eu não sentia. Ela fez. Ela forjou a prova para me incriminar por um desvio que você administrava e que eu corrigi. O que o doutor Arthur tem, Felipe, não é a prova da minha inocência, mas a prova de que a sua mãe está por trás de um esquema muito maior, algo que pode mandar ela, e por tabela, toda a sua família, para a cadeia. E você, meu ex-marido, aceitou a palavra dela para me abandonar, sem sequer me dar o benefício da dúvida. As palavras eram duras, mas necessárias. Felipe desmoronou ali mesmo, na frente de todos. Aquele homem, que eu amei e que me traiu por covardia, finalmente via a mãe pelo que ela era. Não uma protetora, mas uma manipuladora, uma criminosa. O Dr. Arthur se aproximou, com o pendrive apertado na mão. Amélia, ele disse, sua voz ressoando no salão. Nós temos uma conversa a ter, e Isabela faz parte dela. Você destruiu a reputação dela, e agora ela tem o poder de destruir a sua vida. A escolha é dela. Ele me entregou o pendrive. Aquele objeto minúsculo era a minha vingança, minha liberdade, meu poder absoluto. Olhei para Amélia, que estava branca como o papel. Olhei para Felipe, que chorava em silêncio, a vergonha e o reconhecimento da própria falha pesando sobre ele. Eu podia ter exposto tudo ali, ter arruinado a festa, a empresa e a vida deles. O prazer da vingança teria sido instantâneo e total. Mas não era o que eu queria. Minha meta não era o prazer momentâneo da destruição, mas a construção de uma nova vida. Uma vida que não fosse definida pelo ódio. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro de maresia e de flores de festa. Minha decisão foi inesperada. Um ato de força que surpreendeu a todos, inclusive o Dr. Arthur. Eu estava no palco. A multidão me observava. E o destino de Amélia e Felipe estava na palma da minha mão, dentro daquele pequeno pendrive. Olhei para Amélia, a personificação do meu sofrimento, a mulher que me fez duvidar de mim mesma. Eu poderia tê-la encarcerado, levado à falência, humilhado publicamente até o fim de seus dias. Mas a vitória não estava na ruína dela, mas na minha capacidade de transcender o ódio que ela plantou. O que ela precisava não era de cadeia, mas de uma chance de enxergar o mal que fazia. Eu não era ela. Eu não agiria por destruição, mas por transformação. Virei-me para o Dr. Arthur e entreguei-lhe o pendrive, mas não sem antes deletar um dos arquivos cruciais de fraude que Amélia havia cometido. O Dr. Arthur entendeu o gesto imediatamente. Ela teria uma chance, mas o controle seria meu. Em seguida, eu me dirigi a Felipe, que ainda estava em choque. Felipe, eu disse, minha voz carregada de dor e autoridade. Você escolheu o conforto da mentira de sua mãe em vez da verdade da sua esposa. Você me perdeu por covardia, e não por essa acusação ridícula. Eu te perdoo. Eu perdoo a sua fraqueza, mas eu não volto. Sua mãe terá a punição que a justiça do Dr. Arthur determinar, mas a sua punição é a perda da mulher que te amava. Meu perdão não foi um convite para voltarmos, mas uma libertação, uma forma de me livrar do rancor. Ele chorou, implorou, mas eu já estava emocionalmente em outro lugar. Meu gesto de perdão a Amélia não foi público, mas foi eficaz. O doutor Arthur usou o dossiê para forçá-la a se afastar da gestão da empresa e a doar uma parte significativa de sua fortuna para uma instituição de caridade em Niterói, uma maneira elegante e dolorosa de punir sua ambição e reparar o dano social. Ela foi forçada a uma nova vida, longe dos holofotes, reclusa em sua mansão, obrigada a encarar o vazio de sua alma. Felipe, sem a mãe para guiá-lo, teve que começar do zero, trabalhando na ala menos prestigiada da empresa, aprendendo o verdadeiro valor do esforço e da humildade. Ele mudou, se transformou, mas o preço foi a solidão e a perda de seu grande amor. Eu, Isabela, não voltei para o apartamento vazio. Com o apoio do Dr. Arthur, que me promoveu e me deu uma participação na empresa, abri meu próprio escritório de consultoria em Niterói, focando em ética corporativa. Eu não me tornei milionária, mas me tornei livre e respeitada. Meu chefe me deu a prova que desmascarou Amélia, mas eu usei essa prova para me desmascarar de volta. Eu não era uma vítima, mas uma sobrevivente.
O final feliz não foi com o marido de volta, mas com a minha vida nas minhas próprias mãos, olhando para o mar, sabendo que as tempestades só servem para nos ensinar a navegar. O sol nascia sobre a Baía de Guanabara, pintando o céu de Niterói com cores vibrantes que pareciam um presente por toda a dor que eu havia superado. Minha nova vida era um testamento de que a liberdade não se compra, se conquista. Meu escritório, no coração da cidade, era um refúgio de integridade. Eu me tornei uma referência em compliance, a especialista que havia visto a podridão de perto e sabia como combatê-la. Amélia, reclusa, vivia uma vida de silêncio e reflexão forçada. Sua punição foi a perda de seu poder e o desprezo da sociedade que ela tanto prezava. Ela perdeu o jogo de aparências e foi obrigada a olhar para si mesma. Felipe, depois de um ano de trabalho duro e humilde, me procurou. Não com um pedido de perdão ou um convite para voltarmos, mas com uma carta. Nela, ele reconhecia a minha força e a sua covardia. Ele agradecia por eu não ter destruído a mãe dele, mas por ter dado a ela, e a ele, a chance de um caminho diferente. Ele dizia que o meu perdão, aquele gesto inesperado no Yacht Club, havia sido a coisa mais difícil e mais importante que ele já havia presenciado. Ele se sentia um homem mudado, mas era um homem que precisava andar sozinho. Eu sorri ao ler a carta. Eu havia conquistado muito mais do que a minha inocência. Eu havia provocado uma profunda transformação naqueles que me feriram, sem ter que me igualar à maldade deles. A vingança, para mim, não foi a destruição, mas a escolha de um caminho superior. O Dr. Arthur se tornou um mentor, um amigo que via em mim a sucessora de seu legado, não apenas profissional, mas ético. Eu aprendi que o verdadeiro poder reside na capacidade de mostrar misericórdia quando se tem a chance de esmagar. A minha história não teve o final romântico dos contos de fadas, mas teve o final épico da vida real. A liberdade, o respeito próprio e a paz de espírito. Meu marido me deixou pela acusação da mãe, mas foi a prova do meu chefe que me libertou dele, de Amélia, e principalmente da minha própria dor. A minha liberdade custou a minha dor, mas me ensinou o valor da verdade e do perdão. A história de Amélia e Felipe nos ensinou que o amor e a família precisam de alicerces mais fortes que o medo. E você? Se estivesse no meu lugar, com a prova na mão, você teria exposto o erro dela publicamente ou teria feito a mesma escolha pelo caminho da transformação? Ative o sininho das notificações e deixe nos comentários o que você teria feito. Eu vou ler cada resposta.